Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida, na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Sempre sonhei em cursar escola onde obtivesse formação na área para a qual me sinto vocacionado. Contudo, por mais que tenha tentado, parecia haver uma barreira que me impedia realizar o sonho que imaginava me tornaria feliz. O Espiritismo pode explicar isso? No livro Obras Póstumas, publicados 9 anos após a desencarnação de Allan Kardec, encontramos uma afirmação do próprio codificador do Espiritismo dizendo: a criatura renasce no mesmo meio, na mesma nação, na mesma raça, quer por simpatia, quer para continuar com os elementos já elaborados, estudos começados para se aperfeiçoar, prosseguir trabalhos encetados e que a brevidade da vida não lhe permitiu acabar. A vocação é o impulso natural oriundo da repetição de análogas experiências através de muitas vidas. Suas características, nas tendências e disposições infantis, são o testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista. No século XX, o instrutor Emmanuel, que orientou as atividades desenvolvidas por Chico Xavier, escreveu: observamos as oportunidades de reajuste e aperfeiçoamento que o mundo nos concede na esfera da profissão. A criatura renasce gravitando para o campo de serviço em que lhe afinam disposições e tendências. Cada inteligência é situada no lugar em que possa produzir mais e melhor. Certamente que a situação da personalidade em determinada carreira não obedece à fatalidade. Livre-arbítrio no mundo interior comanda sentimentos e ideias, palavras e atos do espírito constantemente. Já o espírito André Luiz, no livro E a Vida Continua, através de Chico Xavier, comenta: encontramos na Terra, a cada passo, grandes talentos frustrados para a direção que gostariam de imprimir aos próprios destinos. Inteligências vigorosas barradas na obtenção de quaisquer louros acadêmicos. Artistas contrariados nas mais altas aspirações. Mulheres de profunda capacidade afetiva jungidas a corpos que lhes deprimem a apresentação. Homens hábeis e enérgicos carregando frustrações insidiosas e ocultas que lhes proíbem a euforia orgânica. Tudo isso objetivo edificarem o espírito de entendimento e caridade no âmago de si mesmos. Nesse sentido, revela também que a lei de causa e efeito nos faculta empreendimentos e obrigações quase sempre junto daqueles mesmos. Isso se verifica porque com eles se verificaram nossos próprios delitos ou deserções em existências passadas. Para exemplificar, Emmanuel, no livro Leis de Amor, apresenta algumas interessantes associações. Pensadores que antigamente corrompiam a mente popular com as depravações de espírito, já em vias de autoburilamento, formam agora entre professores laboriosos, aprendendo a ministrar disciplinas à custa do próprio exemplo. Antigos conquistadores militares que praticaram excessos, não vacilando em forjar a miséria física e moral dos semelhantes, na exaltação dos princípios subalternos em que se envelheciam, voltam depois das medidas iniciais da própria corrigenda, na condição de administradores capacitados à distribuição de valores e tarefas edificantes. Políticos que dilapidaram a confiança do povo, quando já situados nas linhas do reajuste, retornam ao comércio ou agricultura com valiosa oportunidade de transpirar no auxílio àquelas mesmas comunidades que deprimiram.
guerreiros e soldados que se valiam das armas para assegurarem imunidades aos instintos destruidores. Quando internados na regeneração começante, transfiguram-se em mecânicos e operários modeladores, dignificando o metal e a madeira que eles próprios perverteram em outras épocas. Agiotas desnaturados, verdugos rurais, defraudadores da economia pública e mordomos do solo, convertidos em agentes do furto, modificados ao toque do bem, volvem na posição de servidores limitados da gleba, suando de sol a sol no pagamento das dívidas a que se empenharam imprevidentes. Mulheres distintas que se ocuparam da maledicência e da intriga, prejudicando a liberdade e o progresso, após reconhecerem os próprios erros, tornam em regime de transitório cativeiro ao recinto doméstico, aprisionadas em singelas obrigações, junto de caçarolas e tanques de lavar. A reflexão na situação em que o presente nos coloca nos mostrará dentro dela os sinais do passado. Usando-a não apenas em nosso favor, mas em favor de todos aqueles que se aproximarem de nós, no trabalho que a vida nos oferece, abriremos iluminada porta libertadora para o grande futuro. E finaliza observando: todo dia é dia de renovar o destino. Estamos apresentando Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Na vasta bibliografia existente no meio espírita, exemplificando os princípios revelados pelo Espiritismo, há livros recomendáveis para entendermos o problema das inversões na área da sexualidade, ou seja, homens com personalidades femininas ou mulheres masculinas? Podemos, a princípio, recomendar 4. Primeiro, o livro Sexo e Destino, assinado pelo espírito André Luiz através do médium Chico Xavier, especificamente no capítulo Almas Irmãs, em que o autor reproduz importantes revelações do benfeitor espiritual Félix. Segundo, a obra Vida e Sexo, em que o orientador Emmanuel, de forma didática, explana sobre as questões da sexualidade, dedicando um capítulo sobre o homossexualismo. Terceiro, o livro Loucura e Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Franco. Nele iremos conhecer a história de Lício, um espírito reencarnado num corpo masculino para se recuperar dos arrastamentos a que se entregou em vidas passadas no campo da sexualidade. Por fim, a obra Cristo Espera por Ti, do espírito do célebre escritor francês Honoré de Balzac, através do médium Valdo Vieira, relatando o curioso caso de um espírito que em suas 3 últimas encarnações renasceu na condição de mulher e durante os preparativos para a próxima reencarnação é informado que deverá renascer num corpo masculino, se revoltando diante disto. Você está ouvindo Direto ao Ponto. Como o Espiritismo pode nos ajudar a admitir a existência de Deus? Talvez a primeira resposta que temos de procurar é: como surge na criatura humana a ideia de Deus? Seria algo gravado no inconsciente pelas escolas religiosas? O espírito, no início de sua fase humana, estúpido e bruto, sente a centelha divina em si, pois adora um Deus que materializa conforme sua materialidade. O sentimento intuitivo que trazemos da existência de Deus é uma consequência do princípio de que não existe efeito sem causa, não sendo efeito da educação e das ideias adquiridas. Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é de acordo com a ideia que elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As que têm um Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma por crerem-se mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharias humanas. Entre os antigos, a palavra Deus tinha uma acepção muito elástica.
era uma qualificação genérica aplicada a todo ser que lhes parecia elevar-se acima do nível da humanidade. Eis porque divinizaram seus grandes homens. Não os acharíamos tão ridículos se não nos tivéssemos servido da mesma palavra para designar o ser único, soberano Senhor do universo. Os espíritos que existiam então como hoje, lá se manifestavam igualmente. Esses seres misteriosos também deviam, conforme as ideias da época e ainda com maior razão, pertencer à classe dos deuses. Olhando-os como seres superiores, os povos ignorantes lhes rendiam culto. Os poetas os cantaram e semearam a sua história de profundas verdades filosóficas ocultas sob o céu de engenhosas alegorias, cujo conjunto formou a mitologia pagã. O povo, que geralmente só vê a superfície das coisas, tomou a figura ao pé da letra, sem rebuscar o fundo do pensamento, absolutamente como aquele que hoje não visse nas fábulas de La Fontaine senão conversas de animais. Tal é, em substância, o princípio da mitologia. Os deuses não eram, pois, senão os espíritos ou as almas dos seres mortais, como os dos nossos dias. Mas as paixões que a religião pagã lhes emprestava não dão uma ideia brilhante de sua elevação na hierarquia espiritual. A começar por seu chefe, Júpiter, o que não os impedia de deletar-se com o incenso que queimava em seus altares. O catolicismo os despojou do seu prestígio e o espiritismo hoje os reduziu ao seu valor real. A religião israelita foi a primeira que formulou aos olhos dos homens a ideia de um Deus espiritual. Até então os homens adoravam uns o sol, outros a lua. Aqui o fogo, ali os animais. Mas, em parte alguma, a ideia de Deus era representada em sua essência espiritual e imaterial. Chegou Moisés, trazia uma lei nova que derrubava todas as ideias até então recebidas. Tinha de lutar contra os sacerdotes egípcios que mantinham os povos nas mais absolutas ignorâncias, na mais absoluta e abjeta escravidão. Contra esses sacerdotes que desse estado de coisas tiravam um poder ilimitado, não podendo ver sem pavor a propagação de uma ideia nova que vinha destruir os fundamentos de seu poder e ameaçava derrubá-los. Essa fé trazia consigo a luz, a inteligência e a liberdade de pensar. Era uma revolução social e moral. Assim, os adeptos dessa fé, recrutados entre todas as classes do Egito e não só entre os descendentes de Jacó, como erroneamente tem sido dito. Eram perseguidos, acossados, submetidos aos mais duros vexames e, por fim, expulsos do país porque infestavam a população com ideias subversivas e antissociais. Por sinal, é sempre assim toda vez que um progresso surge no horizonte e resplandece sobre a humanidade. As mesmas perseguições e os mesmos tratamentos acompanhavam os inovadores que lançam sobre o solo da nova geração os germes fecundos do progresso e da moral. É que toda inovação progressiva, ao levar à destruição de certos abusos, tem necessariamente por inimigos todos quantos estão interessados na manutenção desses abusos. Mas se Deus Todo-Poderoso, que conduz com infinita sabedoria os acontecimentos de onde deve surgir o progresso, inspirou Moisés, deu-lhe um poder que homem algum havia tido, e pela irradiação desse poder, cujos efeitos feriam os olhos dos mais incrédulos. Moisés adquiriu uma imensa influência sobre uma população que, confiando cegamente em seu destino, realizou um desses milagres, cuja impressão deveria perpetuar-se de geração em geração como lembrança imperecível do poder de Deus e de seu profeta. A passagem do Mar Vermelho foi o primeiro ato da libertação desse povo. Mas sua educação estava por fazer. Era preciso domá-lo pela força do raciocínio e por milagres muitas vezes repetidos. Era preciso inculcar-lhes a fé e a moral, ensinando-lhes a pôr a força e a confiança num Deus Criador, ser imaterial e infinitamente bom e justo. Os 40 anos de provações passados no deserto, em meio de privações, sofrimentos e vicissitudes de toda a ordem, e os exemplos de insubordinação tão severamente reprimidos por uma justiça providencial, contribuiu
para desenvolver nele a fé, nesse ser todo-poderoso cuja mão, ora benfeitora, ora severa, punia quem o desafiasse. Podemos perguntar: por que Deus não revelou desde o princípio toda a verdade? Pela mesma razão, porque se não ensina à infância o que se ensina aos de idade madura. A revelação limitada foi suficiente a certo período da humanidade, e Deus a proporciona gradativamente ao progresso e às forças do Espírito. Os que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos Espíritos que tiveram dela uma partícula em outros tempos, e que de então por diante se engrandeceram em inteligência. Antes da ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel da Terra e sua formação, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a pluralidade dos mundos? Teriam podido identificar-se com a vida espiritual, conceber depois da morte uma vida feliz ou infeliz, senão num lugar circunscrito e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelos sentidos do que pelo raciocínio, o universo era demasiado vasto para seu cérebro. Era preciso reduzi-lo a menores proporções para acomodá-lo ao seu ponto de vista, correndo o risco de ampliá-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade, então era razoável, mas hoje insuficiente. O erro é daqueles que, não levando em conta o progresso das ideias, creem em poder governar homens maduros, quais se fossem crianças. A visão de Deus e seus atributos pelo homem será sempre relativa. Os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medindo-lhe a sabedoria pelo juízo que dela formam. Pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam, não lhes permitindo a curta visão de que dispõem. Para apreciar o conjunto, não compreendem que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerando em sua verdadeira essência o da grande lei da unidade que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério. E mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. Dá-se com esta verdade o mesmo que se dá com uma imensidão de outras. O homem não é apto a sondar certas profundezas, senão quando seu espírito chega a um suficiente grau de maturidade. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo modo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que lhe cumpre realizar sobre a matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Não deixa por isso de ser espírito. É precisamente como se um homem mudasse 100 vezes no ano as suas vestes. Não deixaria por isso de ser homem. Por meio do incessante espetáculo da destruição, ensina Deus aos homens o pouco caso que devem fazer do invólucro material. Ele suscita a ideia da vida espiritual, fazendo o que a desejem como uma compensação. Uma dúvida que pode nos ocorrer. Como é que Deus, visto como tão grande, poderoso, superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Em seu estado atual de inferioridade, só dificilmente os homens podem compreender Deus infinito porque eles próprios são finitos, limitados. Consequentemente, por essa razão, o imaginam finito e limitado, como eles mesmos. Representam-no como um ser circunscrito, dele fazendo uma imagem à sua semelhança. Pintando-o com traços humanos, nossos quadros não contribuem pouco para alimentar esse erro no espírito das massas, que nele mais adoram a forma que o pensamento.
É para o maior número um soberano poderoso, sobre um trono inacessível, perdido na imensidade dos céus. E porque suas faculdades e percepções são restritas, não compreende que Deus possa ou haja por bem intervir diretamente nas menores coisas. Na incapacidade em que se acha o homem de compreender a essência mesma da divindade, desta não pode fazer senão uma ideia aproximada, auxiliado por comparações necessariamente muito imperfeitas. Mas podem ao menos mostrar-lhe a possibilidade do que, à primeira vista, lhes parece impossível. Diante do exposto, outra dúvida naturalmente ocorre. Como entender os atributos da onisciência e onipresença? Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. É evidente que cada molécula desse fluido produzirá sobre cada molécula da matéria com a qual está em contato uma ação idêntica à que produziria a totalidade do fluido. É o que a química nos mostra a cada passo. Sendo ininteligente, esse fluido age mecanicamente apenas pelas forças materiais. Mas se supusermos esse fluido dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele agirá não mais cegamente, mas com discernimento, com vontade e liberdade, verá, ouvirá e sentirá. As propriedades do fluido perispiritual dele podem dar-nos uma ideia. Ele não é inteligente por si mesmo, desde que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. É em consequência da sutileza desse fluido que os espíritos penetram em toda parte, prescrutam os nossos pensamentos, veem e agem à distância. É a esse fluido, chegado a um certo grau de depuração, que os espíritos superiores devem o dom da ubiquidade. Basta um raio do seu pensamento dirigido para diversos pontos para que eles possam aí manifestar sua presença simultaneamente. A extensão dessa faculdade está subordinada ao grau de elevação e depuração do espírito. Mas, sendo os espíritos, por mais elevados que sejam, criaturas limitadas em suas faculdades, seu poder e a extensão de suas percepções não poderiam, sob esse aspecto, aproximar-se de Deus. Contudo, eles nos podem servir de ponto de comparação. O que o espírito não pode realizar senão num limite restrito, Deus, que é infinito, o realiza em proporções infinitas. Há ainda essa diferença. A ação do espírito é momentaneamente subordinada às circunstâncias, enquanto a de Deus é permanente. O pensamento do espírito só abarca um tempo e um espaço circunscritos. O de Deus abarca o universo e a eternidade. Numa palavra, entre os espíritos e Deus há a distância do finito ao infinito. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente e o intermediário desse pensamento. Como é o fluido que o transmite, dele está, de certo modo, impregnado. E na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, ele não parece fazer senão um com o fluido. Assim como o som parece ser um com o ar, de sorte que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Direto ao ponto em 1 minuto. Prece da bênção. Nos momentos alegres, Deus te abençoe. Ante as provas do mundo, Deus te abençoe. Se caíste em erro, Deus te abençoe. Ante ofensas alheias, Deus te abençoe. Se procuras por paz, Deus te abençoe. Haja o que houver, Deus te abençoe. Emmanuel. Muito bem, meus irmãos, nós vamos ver aí uma infinidade de bênçãos que recebemos do Criador a cada instante, a cada momento, não importa o que estejamos fazendo. Pode até ser que estejamos em caminhos tortuosos, difíceis, ruins, ou em caminhos mesmo tortos da vida,
mas nós nunca podemos acreditar que o nosso Pai nos abandona. Estejamos nós na escuridão ou na claridade. Se na escuridão, pode nos orientar, se na claridade, também o fazer. Por isso, é muito importante estarmos ligados ao Criador através da prece, porque através da prece nós podemos sair da escuridão. E através da prece nós poderemos continuar na claridade, a avançar os caminhos e chegar aos nossos objetivos. Outra razão não existe para deixarmos de confiar no nosso Pai, nas suas leis e na sua bondade, no seu amor infinito aos seus filhos, porque estamos na terra, sim, mas estamos aqui em tarefas objetivas de crescimento e desenvolvimento. Tenhamos a certeza, aonde quer que estejamos, Deus está nos abençoando. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.